Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo do canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual e por essa família. Também eu quero convidá-los a participar, aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. A participação de vocês é se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, os comentários com respeito e e compartilhando as mensagens. Então, eu quero trazer mais uma reflexão para o nosso entendimento, mais um alimento sólido para o nosso espírito, que tem como tema adoração e sacrifícios em vão. Adoração e sacrifícios em vão. É a adoração e os sacrifícios do sistema religioso. O que eles fazem é tudo em vão. Deus, ele não recebe esse tipo de adoração, esse tipo de culto que eles dizem que estão adorando ao Criador. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que a reunião em si é proibido. De maneira nenhuma, de forma alguma, eu não estou se referindo a esse sentimento, a esse entendimento. De maneira nenhuma. Se reunir em um lugar não é mandamento. Eu bem quisera eu também me reunir, sim, para ouvir uma palavra boa, o evangelho, entendeu? A escatologia consumada. Então, isso é muito bom para nossas vidas, um alimento para o nosso espírito, para o nosso entendimento. Porém, é a maneira que eles fazem, porque muitos dizem, não, mas depois da cruz, também Pedro e João, o próprio Paulo, iam ao templo. Claro, o templo estava de pé. Era o costume dos judeus ir ao templo, adorar, ouvir a Torá, orarem, entendeu? Então, eles faziam aquilo porque o templo, mesmo depois da cruz, o templo ainda está de pé e foi preciso o templo ser destruído. Então, observe, meu irmão, que os cultos desses lugares aí é em vão. Deus, o Pai dos Espíritos, ele não recebe de forma alguma. Eles estão separados de Cristo, sim, pelo entendimento. Não é que eles não são filhos de Deus, eu não estou falando isso, entendeu? Não, porque o amor, nada separa do amor de Deus, nada pode separar, nem a morte, porque quando o nosso corpo tombar, automaticamente o espírito volta para o lugar onde ele vai passar o resto de sua vida. Eu estou dizendo vida espiritual, porque foi de lá que os espíritos vieram, e é para lá que o espírito vai voltar. O pó volta para o pó como era. Porém, eles estão separados de Cristo não pelo amor, o amor de o amor do Pai, mas no entendimento. Então, veja o que Marcos, no livro sinótico de Marcos, no capítulo 7, diz assim, no versículo 6. Veja bem, Jesus está sendo questionado aqui pelos fariseus, entendeu? Que eles observavam ali a tradição dos anciãos. Então, os fariseus eram um povo
que pegava muito, ele pegava no pé. E ali eles estão questionando os discípulos de Jesus que estão comendo com as mãos sujas sem lavar. Eu não quero me parar sobre isso aí, eu não quero parar sobre isso, porque senão a mensagem fica muito longa. Então, os discípulos de Jesus, Jesus é questionado, ou seja, Yahshua é questionado com relação aos fariseus sobre os discípulos de Yahshua comer com as mãos sujas. Então veja o que Jesus responde para eles. Observem. Observem. No versículo 7, no versículo 6, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja o que Yahshua vai responder para os fariseus que estavam ali, questionando Jesus por causa dos seus discípulos. Aí no versículo 7 ele diz, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Aí ele continua, negligenciando o mandamento de Deus, o mandamento de Yahweh, guardais a tradição dos homens. Então, eles negligenciavam os mandamentos de Yahweh, do pai de Yahshua, de Jesus, por causa da tradição dos homens, da tradição dos anciãos. Então, observem que o povo honrava só de lábios. O coração, que é o entendimento, estava distante, estava muito longe daquilo que o Pai dos Espíritos queria que eles fizessem. Então, a adoração que eles adoravam, os sacrifícios de ir ao templo, oferecer animais, aquela tradição de homens, tudo aquilo ali, a tradição dos anciãos, tudo aquilo ali eram sacrifícios em vão, adoração em vão ao Pai dos Espíritos. Observe que é o próprio Yahshua, o próprio Filho, aqui, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque o Espírito que estava ali no Filho era o próprio Deus. Ou seja, Yahweh se manifestou na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Então, observe que os sacrifícios que eles faziam, a adoração que eles faziam era em vão. O Pai não recebiam, e isso Isaías já tinha profetizado lá no livro de Isaías, no capítulo de número Isaías capítulo 29, versículo 13, fala sobre isso. Então, observe, Isaías já falava a respeito desse culto, dessa adoração, desses sacrifícios. Assim está o sistema religioso hoje. Eles vão aos cultos, dizem que vai adorar, vamos para a casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós somos casas espirituais, que oferecemos sacrifícios espirituais ao Pai, e não sacrifícios de obras mortas como eles fazem. Eles querem imitar os judeus, não, porque os judeus iam ao templo, sim, eram os judeus, e os gentios da época, eles não participavam daqueles cultos ali. Era proibido eles entrarem ali e fazer parte dos cultos de adoração ao Criador. Então, eles obrigam o povo a ir, tem que vir para adorar, para servir a Deus, entendeu? Tem que servir a Deus assim, tem que adorar, tem que vir, você não pode ficar em casa. Então nos chamam de desengrejado porque a gente refuta eles nesse sentido, mas não somos nós que estamos inventando. Eu volto a falar que eu não estou aqui dizendo que é errado se reunir. Eu nem sou contra a quem gosta de se reunir, até porque eu também pretendo um dia me reunir aqui na Paraíba. E nem sou contra também quem não quer se reunir. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Não para a libertinagem. Somos livres, sim, para adorar, para servir o Pai em espírito
e em verdade na nossa consciência, no nosso espírito. Então, observem que os sacrifícios que eles faziam, eles honravam em vão. O Pai não recebia aquilo ali. Entendeu? Então veja que a adoração que eles tinham era em vão. Veja uma passagem aqui no livro do profeta Amós. Vamos voltar aqui para o profeta aqui Amós, no capítulo de número 5. Observem, meu irmão. Eu vou ler uma passagem aqui, que aqui está falando, o contexto dessa passagem que eu vou ler, estava falando aqui do juízo que viria sobre Israel, o reino norte, onde Amós foi levantado, ele veio de Judá e foi levantado por Ial, para levar ali a sentença contra ali o reino norte, entendeu? Samaria, ali no tempo do rei Jeroboão. Observe que o contexto está falando para que eles se arrependessem. Se você pegar esse livro aqui, você vai ver. Para que eles se arrependessem, porque tudo que eles estavam fazendo era em vão. O culto era em vão. O culto que eles estavam fazendo a Deus, a Ial, era em vão. Veja, Amós capítulo 5, vamos ler em duas traduções. Vamos ler nessa aqui, ó. Amós 5, do 21 ao 24, que diz assim, ó. Não suporto os encontros de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Observe, meu irmão. Ial usando a boca do profeta Amós. Vamos ler novamente. Não suporto os encontros de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessa seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais, olha, sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Veja, Ial, o Deus de Israel, falando pela boca do profeta Amós. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça. Olha, um mar de justiça eu quero. Integridade. Rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Observe, meu irmão. Vamos ler nessa outra tradução aqui. Amós, capítulo de número 5. Amós, capítulo de número 5. Essa tradução aqui é muito boa também. Vamos lá, Amós, capítulo de número 5. Observe que Deus, Ial, estava usando aqui a boca do profeta Amós. Vamos lá. Amós capítulo 5. Versículo 21 em diante diz assim, ó, ao 24. Vamos lá? Amós 5, versículo 21 em diante diz: o Deus eterno, e a epígrafe aqui está falando de justiça e não sacrifícios. O Deus eterno diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. É isso que acontece hoje. Festas, encontros religiosos, meu irmão. Nada mais é do que isso. E eles, os líderes religiosos, aproveitam para arrecadar dinheiro, cobrando dízimo, que era na lei de Moisés, e não era nem dinheiro, era alimentos na época. E eles se aproveitam, utilizam algumas coisas que traz benefício para si próprio, da lei de Moisés,
para hoje nós que estamos debaixo do pacto da graça, que é o Evangelho eterno. Então veja, o Deus eterno diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animal que são queimados em sacrifícios, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Observem, Deus não estava recebendo. Parem com o barulho de suas canções religiosas. É o que acontece hoje. Canções, músicas religiosas. Aí diz aqui, ó. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como o rio que não para de correr. A honestidade, a justiça, o temor. Então, é isso que estava acontecendo no tempo do profeta Amós. E o Criador, o Pai dos Espíritos, Iau, ele não estava se agradando de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Era em vão, como é hoje. O Pai dos Espíritos, o nosso papai, ele não recebe esse tipo de adoração, esse tipo de sacrifício, esse tipo de cultos, de cultuar a Deus, de adorar ao Pai dos Espíritos. Isso é em vão, meu irmão. Claro que eles é melhor estar ali naquele lugar do que estar aí de bobeira no meio do mundo, fazendo o que não agrada ao Pai. Tudo bem, porém, com relação à adoração, com relação aos cultos, entendeu? Que eram programados ao Criador ali no antigo pacto, entendeu? Isso aí é em vão, entendeu? A adoração, isso aí Deus não recebe, porque isso é em vão. Então, observe, meu irmão, que Israel, no tempo do profeta Amós, o contexto era sobre o juízo que viria no tempo do rei Jeroboão, entendeu? Observe que Israel oferecia aqui, ó, o texto diz, holocaustos, sacrifícios. Eles davam-se, ofereciam-se tudo em sacrifício para Iau. Eles não retinham nada, entendeu? Eles também ofereciam oferta de paz, entendeu? Como prova de gratidão voluntária das vidas das pessoas, das almas, entendeu? Eles davam aquelas ofertas, né? Era uma oferta de paz para com Iau. Eles ofereciam o melhor, ou seja, os animais mais gordos, entendeu? Eles ofereciam o melhor, entendeu? Hinos de louvor, canções religiosas, como eram levado ali, era cantado ali naquele lugar. Instrumento de música, instrumento de cordas, harpas, né? Tudo isso era feito, entendeu? Tudo isso para garantir o favor, a misericórdia de Iau, porque ali o contexto se tratava do juízo. Porém, faltava o amor e a obediência, a honestidade, a justiça, a misericórdia. Era isso que eles não tinham. Eles ofereciam tudo isso aí em suas festas solenes, em suas festas religiosas. Porém, o Pai não estava se agradando. Iau não estava se agradando. O Deus de Israel, ele não estava se agradando de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Era em vão. É como está acontecendo hoje. Claro que não se referindo ao juízo de Deus, porque o juízo de Deus já aconteceu no ano 70 contra Israel, contra Jerusalém, que atingiu também as cidades circunvizinhas, porque tinha gentios e tinha judeus. Então, observe, meu, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas ofertas, aqueles cultos, aquelas festas, aquelas canções, aqueles hinos religiosos, Iau não recebia, era em vão. Assim está acontecendo hoje.
Aconteceu no tempo de Alcha. Veja que o que Jesus falou, o que o Filho do Homem falou. Vocês adoram em vão. É hoje. Do mesmo jeito que está acontecendo. Entendeu? A tradição religiosa, as igrejas evangélicas, a religião evangélica, eles fazem isso. Tem que ir ao culto, tem que vir para a casa do Senhor, tem que adorar a Deus. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Observe o que foi que o próprio Yahshua falou para aquela mulher samaritana. Vamos ver? Essa é uma das passagens que me chama muita atenção. Eu fico regozijado aqui. Porém, os líderes religiosos, eles negam isso. Eles anulam a graça de Deus. Eles anulam por sacrifícios em vão, por sacrifícios da obra da lei de Moisés, dos rudimentos de obras mortas, com suas tradições de homem. Então tudo isso é em vão, meu irmão. Tudo isso é em vão. A adoração e o servir a Deus, que é a mesma coisa, é aqui, ó, é no Espírito, é na nossa consciência. Isso no pacto da graça, no Evangelho eterno. Então, observe o que Jesus vai ter um encontro com aquela mulher ali no poço de Jacó. E Yahshua, ele manda os seus discípulos comprar pão, comprar mantimento, porque o encontro com ele, com aquela mulher, era a sós, era no particular. Então, observe o diálogo. Jesus vai manter um diálogo com essa mulher. Ele pede água. Eu não vou ler o contexto todo para a mensagem não ficar muito longa. Então, observe, no versículo 19, ó, não vamos ver aqui. No versículo 16, disse-lhe Jesus, disse-lhe Yahshua, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, o templo, o único templo da Bíblia que existiu foi ali, no tempo de Jesus. Desculpe. O templo, esse mesmo templo que Yahshua falou que seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e isso aconteceu no ano 70, na segunda vinda, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Desculpa. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. A graça que foi inaugurada na cruz. Aí ele diz assim, ó, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou isso há 2000 anos atrás, e Yahshua falou isso. O Filho do Homem falou isso. Ó, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, ou seja, Yahweh é espírito. Ele está dizendo, o Pai é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, veja que o Filho do Homem estava dizendo que nem no monte e nem em Jerusalém, no templo, que se deveria adorar. Porque o Pai é espírito. E ele estava procurando os verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Então, observe que adorar, hoje, a adoração que nós temos hoje, é no espírito, é na minha consciência. Servir ao Pai é no espírito. Filipenses capítulo 3, versículo 3, e não eu ter que ir para um lugar, para uma área geográfica para adorar o Pai.
Eu não preciso procurar o Pai em nenhum lugar. Como eu falei, volto a falar, se eu quiser me reunir, eu vou. E é do meu interesse me reunir para levar, para conversarmos coisas boas, se reunir com irmãos, ouvir uma boa palavra, dá graça sem mistura, entendeu? Mas não é um mandamento de você se reunir. Não é uma obrigação como faz o sistema religioso, entendeu? Olha o que Paulo diz aqui, para terminar, em Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que adoramos a Iau no Espírito, nós que adoramos o Pai no Espírito, e nós gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Não é pela força, não é pelo sacrifício humano, mas é no Espírito, é no entendimento. Então é essa palavra que eu quero deixar. Não precisamos fazer como o sistema religioso, que obriga as pessoas a se reunirem via casa do Senhor. Não, a casa do Pai hoje somos nós. O templo e morada do Espírito hoje somos nós, nele e ele em nós. É uma conexão entre o Espírito e o nosso Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos essa liberdade não para fazer o que quisermos fazer, não para estar em libertinagem, porém, entendeu? Nós temos que ter moderação, equilíbrio. Porém, hoje, nós adoramos o Pai aqui, ó. O templo hoje é Ele em nós, ô glória, e nós nele. Aí sim, aí nós adoramos e servimos o Pai em espírito e em verdade. É essa palavra que eu quero deixar aqui. Não sou o dono da verdade, como também não tem ninguém que é o dono da verdade aqui na Terra. Amém? Então, se inscreva no meu canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários também. Não se esqueça dos seus comentários. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com Todas as Bênçãos, do nosso irmão Pedro Donizete, canal Ministério do Espírito, Ministério do Espírito, e do nosso irmão Giovanni, Expondo a Graça. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. A partir dessa semana que nós estamos, só vai ter lives na segunda, quarta, sexta e sábado. Amém? São 4 dias de live. E no mesmo horário. O horário continua o mesmo, às 18 horas. Amém? Só vai mudar assim, porque eu fazia de segunda a sábado. Então agora vai ser segunda, quarta, sexta e sábado. Amém? Às 18 horas. O horário continua o mesmo. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.